Graças e paz a todos, tudo bem? Espero que sim. Estamos nós aqui, pela misericórdia do Senhor, para dar a segunda parte do capítulo 2 do livro do profeta, Joel. A gente leu semana passada do 1, capítulo 2, do 1 até o 11, e hoje a gente vai ler do 12 até o 32. Então fica aí, já vai compartilhando, já vai aproveitando esse momento, separa a sua Bíblia, o seu rascunho, se tiver alguma dúvida, pergunta, se possível. O mais importante é dentro do assunto, alguma colocação que quer completar, bem, fica à vontade, a gente sempre explica. Esse é um estudo dinâmico, aberto, não é um monólogo, não é só nós que falamos, você também, se quiser, pode falar também. Agora, como eu falo, como a gente sempre fala, né? Dentro do assunto que é melhor, porque a gente não precisa sair, do capítulo que a gente está dando. Então, hoje a gente vai dividir aqui esse restante do capítulo 2, como a gente falou semana passada, que na Bíblia hebraica, esse Joel tem 4 capítulos, não é isso? Isso mesmo. Tem 4 capítulos e a nossa Bíblia tem 3. Aí você pergunta, mas Anderson, tiraram? Não tiraram, simplesmente, como a nossa Bíblia, ela pegou, foi pela Septuaginta, entendeu? Então a Septuaginta, ela uniu aquele capítulo que estava o 4, acho que era o 3, era 2 e 3, juntou o 2 e o 3, e fez um só. Tanto é que você vê o tamanho, são 32 versículos. Então, mas eu dividi aqui em 4 sessões. Você 4 sessões vai dar para tudo hoje, Anderson? Com certeza, amigo. A gente pode ficar tranquilo que a gente se esforça muito aqui para não deixar nada fadigoso. Bem que com a palavra de Deus, até um simples Jesus te ama se torna fadigoso. Essa é a verdade. Mas quando a gente realmente quer aprender, quer realmente se dedicar, quer se prolongar aqui, a gente não torna fadigoso, não torna difícil escutar. Mas que você seja dessa parte, desse lado que quer realmente aprender a palavra, porque quer saber mais do nosso Deus, porque estamos aqui. Esse é o foco do estudo bíblico. Antes de tudo, primeiro de tudo, é expor Jesus Cristo, as Escrituras. Então, o Velho Testamento é uma questão muito também histórica, cultural, geográfica, e a gente tem que expor em tudo, para que todos nós fiquem. A gente aprende e passa para vocês também. Com os outros, Graça e paz a todos. Como o presbítero Anderson me falando, a nossa proposta é estar estudando o livro versículo a versículo, capítulo a capítulo, expondo realmente o texto, para que a gente possa compreender, de fato, a palavra de Deus, compreender o que o profeta está falando, a quem ele está falando, o que o Senhor tem a trazer para nós, com as aplicações que viemos trazendo aqui toda semana para nossas vidas. Amém? Graça e paz a todos, Em especial aí para nossa irmã Rosicleide, nosso ouvinte fiel, presente aí, graças a Deus, E dizer a todos que estão entrando aí, que às vezes vai entrando, a gente não vai mais, depois quando a gente começa o estudo, a gente não pode estar mencionando pessoas, mas todos que forem entrando aí, sintam-se abraçados, sintam-se com a paz do Senhor, e que vamos ter atenção, porque todo estudo ele requer atenção. Hoje é muito fácil aí de você ver lives de tudo, mas quando se fala em compartilhar a palavra de Deus de uma forma expositiva, de uma forma exaustiva, de uma forma como a gente faz aqui, versículo por versículo, trazendo a realidade
do que a Bíblia fala, trazendo verdadeiramente o texto bíblico à tona, não usando o texto bíblico para dizer o que a gente quer, mas trazendo para a gente o que o texto bíblico diz, o que a palavra de Deus diz. Quando se faz um estudo como esse, então, infelizmente, são poucos. Então, que você possa aproveitar, que você possa realmente estar acompanhando, estar atento, porque você tem muito a aprender. Estamos aprendendo a cada dia. Cada vez que a gente lê mais, a gente tem mais a aprender. É uma fonte inesgotável. Assim também você tem muito a aprender aí. Essa palavra que o senhor falou aí, exaustiva, isso espanta muita gente, né? Falar exaustiva, tu já pensa que é negócio chato, fadigoso. Mas é exaustivo que a gente fala, que se fala, né, que os comentários falam, no sentido de abranger o conteúdo, o todo do conteúdo. Né? Não é só aquele algo genérico, né? Por cima, panorâmico. Porque um olhar panorâmico é bom, mas muitas vezes deixa detalhes importantes de fora. Então, por isso que a gente adotou, né, desde o ano passado, os nossos estudos que a gente fazia, né, presencialmente, a gente sempre adotou essa questão de realmente de forma exaustiva. Por quê? Porque a gente viu que deixava detalhes de suma importância, que mais na frente ia fazer grande falta. Então, quando a gente pega e vem versículo por versículo, nem que a gente queira, a gente vai falar fora. Né? Não tem como. Porque a gente vai. Eu particularmente, né, acredito que meus irmãos aqui do lado também, eu já me cansei de um estudo por cima, de um estudo que não se aprofunda, de um estudo que não vai a fundo no texto bíblico. Eu já me cansei do raso, fica só ali no raso. Isso para mim é cansativo. Para mim o bom é me aprofundar, é ler, é me debruçar, é raciocinar, é meditar no texto bíblico. Isso para mim é bom. Né? É assim como eles que estão aqui e as pessoas que têm acompanhado esse estudo, acredito que têm acompanhado justamente porque não é um estudo raso, não é um estudo superficial. A gente não fica na superfície, a gente procura aprofundar, procura se inteirar no texto bíblico. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Lá no Salmo 1 diz, olha, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E o que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Alguém que medita de dia e de noite, ele está se aprofundando, ele está indo cavar fundo. Então, o que a gente está fazendo aqui é cavar fundo, é buscar realmente aquilo, extrair tudo aquilo que o texto bíblico tem para nos dar. E fique certo, quanto mais cavar, mais vai encontrar. Se a gente daqui a alguns anos fizer outro estudo de Joel, já vai ser mais profundo, já vai ser diferente. Verdade. Porque é muita coisa. A gente aqui, muitas vezes a gente fala versículo por versículo, mas as pessoas que estão assistindo aí nem sabem que muita coisa a gente peneira para falar. Porque se a gente fosse falar tudo que a gente estudou, tudo que a gente leu, dos comentaristas bíblicos, dos livros que a gente lê para chegar aqui e dar um estudo, se a gente fosse falar tudo ia dar 3, 4 horas de estudo. Mas a gente não faz isso, porque ninguém ia ficar 3, 4 horas aqui ouvindo falar do mesmo capítulo. Nem a gente mesmo ia aguentar, né? Verdade. Então a gente peneira, muita coisa a gente peneira e traz as coisas realmente mais importantes do capítulo. Agora, aprofundando, versículo por versículo, capítulo por capítulo, aprofundando o nosso entendimento cada vez mais. É isso, né, meus irmãos? Assim, cada palavra, né, que está escrita na palavra de Deus é intencional. E se formos meditar em cada palavra, né, que vemos até os apóstolos
e até Jesus citando no Novo Testamento, ele sempre cita o Antigo, você vê que cada palavra, até aquele livro da genealogia que as pessoas gostam de pular, tem sentido ali. Então é proposital, e quando a gente se debruça para estudar sobre as minúcias, né, de cada palavra, o que é que ele quis dizer com aquilo ali, enriquece muito o texto. Estudar sempre foi algo muito difícil para o ser humano, né? A gente der uma porcentagem daqueles que realmente gostam de estudar, que gostam de aprofundar, são poucos no mundo, né? Principalmente no Brasil, né? Essa é a verdade, né? E Bíblia, né? Hoje a gente vê muitos cristãos, infelizmente, que sabem mais do livro dos Mormons, não porque eu tenho que ler para saber, né? Mas não sabem se defender, mais do livro não sei de quem, de Augusto Cury, de não sei o que, de fulano lá, de cicano aqui, Da cabana, né? O Mistério da Cabana, é livro disso, livro de autoajuda. Quando vamos para a Bíblia, a pessoa se perde, né? E tem esse aqui na Bíblia, como a gente viu aí, né? A pessoa dizendo que Timóteo, segundo Timóteo, não estava na Bíblia, não estava encontrando, acho que na dela, né? Tem não. Tem rascado. Tem não na Bíblia não. Tem na Bíblia não, ela disse que procurou. Segundo Timóteo não tem na Bíblia não. Por que, meu mano? Porque isso é triste pra gente, porque é pra gente saber, ao mínimo, saber que a Bíblia tem 66 livros, que é dividido entre Novo e Velho Testamento, né? E não precisa a pessoa saber realmente onde que se encontra cada livro, isso aí. Mas pelo menos saber que Joel fica no Velho Testamento, Obadia fica no Velho Testamento. Não procurar Obadia junto de Apocalipse. É triste um negócio desse. É como dizia um professor meu de direito, né? Seria cômico se fosse trágico. E realmente é trágico quando a gente vê cristãos assim. Mas passemos adiante, vamos orar e dar início ao estudo. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, entregamos, Senhor, essa noite nas tuas mãos. Entregamos esse estudo, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa conduzir a palavra de hoje, as aplicações que serão feitas, Senhor, a exposição que será feita, que tudo possa ser conduzido por Ti, Senhor. Que tudo possa ser direcionado por Ti, Pai. Pai, eu te peço que abençoe o parente lá da professora Patrícia, ó Pai, que está passando por aquela situação lá difícil, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, na vida dele, Pai. Ó Pai, abençoa, Pai, a igreja, a palavra da verdade, que o Senhor possa cada vez mais dar direção aos membros, que o Senhor possa reconduzir, Pai, os membros, Senhor, a tua sã doutrina, a tua palavra a cada dia, que eles possam sentir desejo, Senhor, de te buscar, desejo, Senhor, de aprender mais de ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, que o Senhor possa cada vez mais nos dar força, nos dar ânimo, para que possamos, Senhor, continuar a propagar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, e abrindo sua Bíblia, né? Lembrando que vamos ler do 12 ao 32 hoje, né? Então, só recapitulando, a gente falou semana passada, né? Em relação, a gente leu na Bíblia, o exército que vinha, né, da profecia contra o reino do sul, através do profeta Joel, né? E a gente viu as especificações daquela grande nação, daquele grande exército, como que eles passavam, né? O lugar onde era um manancial se tornava deserto. Logo após a passada desse deserto, eles eram um exército destemido e não se importava se um ou outro morresse. O importante era a sua missão, que era devastar. E hoje a gente entra, né, em outra parte aqui. A gente vai entender como se dividir aqui em 4 sessões. E a primeira sessão que a gente vai ler, do 12 ao 14, é um chamado individual ao arrependimento.
Então note aqui, que diz assim, verso 12, capítulo 2, verso 12. Contudo, agora, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus. Porquanto ele é tardio em irás e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Amém? Então, essa primeira sessão é uma sessão um chamado ao arrependimento individual. Note que no versículo 12, essa palavrinha é chamada contudo, ou seja, esse contudo quer dizer, ele está falando aqui que ainda há arrependimento. Olha, contudo isso, essa toda profecia que vocês ouviram de mim, né, diz aqui o profeta, do verso 1 ao 11, que esse grande exército, né, ia vir, ia destruir tudo, que eles eram assim, dessa forma, era com enxame de gafanhoto. Contudo, ou seja, porém, ainda existe arrependimento. Ainda existe oportunidade para vocês. É isso que ele está falando. Esse contudo é uma palavrinha que o seu significado é grande dentro do contexto. Porém, olha, mesmo com essa solação que está por vir, essa profecia que eu entreguei para vocês, né? Eu estou parafraseando aqui o profeta Joel. Contudo, agora diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e com pranto. Aí ele lista aqui a forma, né? Não é só dizer que se converteu, mas é com jejum, é com lamento, é com pranto, né? Se lamentando pelo que passou, pelos seus pecados, pelo que estava fazendo. É como aquela oração, né? Interessante se você ler lá no livro de Neemias, no capítulo 1, a oração de Neemias. Neemias foi ele era copeiro do rei, né, de Artaxerxes. Ele nasceu lá. Nasceu lá, ele nem sequer conheceu Jerusalém. Ele já nasceu escravo, digamos assim, né, exilado. E ele faz a oração, né, pedindo a Deus: Senhor, perdoa pelos nossos pecados. Ele diz: Senhor, perdoa pelos pecados do meu antepassado, que nos fizeram trazer daqui. Não, Senhor, pecamos contra ti, perdoa os nossos pecados. Então é isso que Deus está querendo, né? Que o povo se arrependa dessa forma, nesse sentido, de coração, com lamento, com pranto. Era o que Neemias estava ali, né, pranteando. Tanto a tristeza de Neemias era tanto que o rei percebeu. Senhor Neemias, o que é que está sucedendo? E ali ele explicou, né, que a desolação que tinha acontecido estava destruída lá. Então era isso que o profeta está falando. Olha, é com jejum, é mortificando a carne, é com pranto pelo vosso pecado. Ainda que vocês não façam parte daqueles que pecaram e chegam até aqui, mas se incluam no meio, lamente pelos esses pecados. Porque, claro, não existia, né, não era todo mundo que pecava em Jerusalém. Existia aqueles que realmente permaneciam firmes, adorando ao Senhor. Isso me faz lembrar desses que permaneciam firmes, adorando, de Elias, né? Elias ali se achando, né, que era o único profeta, o mais. Não, eu estou aqui, todos morreram, né? Só sobrou eu. E Deus disse: Elias, meu filho, tem 7.000 que eu deixei, que eu separei, deixei, né, que me adoram, que não se prostraram diante de Jezabel. Então, né, Mendes, né? Mas aí ele disse: não se acha não. Então, é o que ele está falando aqui, ó. Se arrependa, converta seu coração mesmo. Porque o que a gente leu tanto no, né,
de antes, as profecias, até, né, quando a gente vê de Oséias, sabe que Oséias estava profetizando mais para o reino do norte, mas também profetizava para o reino do sul. Né? Que o que? O povo sempre dissimulava, o povo sempre fingia, né? Estava dissimulando lá, achando que Deus não conhece os corações, mas Deus sonda os nossos corações, como a gente sabe, como está escrito no profeta Jeremias, no capítulo 17, que é Ele que sonda os nossos corações. Então, ele está dizendo, agora se arrependa. Essa profecia que vem contra vocês, tem jeito, né? Tem jeito. Tem ainda, e a gente vai ler aqui, vai entender que até no verso 13, né, como vai ele falar, dilacerar, né, arrancai, né, rasgai os vossos corações, né, dilacerai o vosso coração, mas dilacerar é mais profundo, né? Não é só rasgar, dilacerar é você destruir tudo, é você não deixar um pedaço de nada, é isso que não deixa resquício nenhum do passado de vocês. Não deixe resquício nenhum dos deuses que vocês adoravam. Rasgai os vossos corações. Não as vossas vestes, né? Como é de costume de vocês. Rasgai as vossas vestes, né? Como a gente vê isso desde lá de Moisés, né? Na época de Moisés. A gente via até Moisés, viu? A gente vê isso muito forte quando Josué, quando os hebreus perdem a batalha para a cidade de Ai, então ele rasga ali, né? Era um costume, né, do povo judeu manifestar o seu sentimento através, né, exteriormente, né, como gritos, como rasgar de veste, né, como até o próprio ato de arrependimento, que é jogar terra cinza na cabeça, né, e isso significava que Deus está falando o quê? Que eu quero o coração e não as vestes. Não quero ver fora, eu quero ver dentro o coração rasgado. É isso que o profeta ele vem, né, chamando a atenção. Porque muitas vezes ocorria, né, que esse costume de expressar exteriormente, né, como você está falando aí, realmente era um costume sincero. Só que com o passar do tempo, aquilo foi virando um modismo, algo que eles faziam para mostrar, para aparecer, para dizer que estavam, olha, eu estou muito arrependido, olha como eu sou crente, olha como eu sou um camarada espiritual, e começa a fazer a coisa, aquilo que começa de uma maneira, uma tradição até boa, até bonita, mas ali se tornou um algo para aparecer. E Deus como sonda dos corações, diz, olha, não rasga mais as vestes, não, rasga o coração. Porque não adianta você rasgar as vestes, mas o coração está em pecado, o coração está podre. Chamei. É o coração, e retornar de todo o vosso ser. E ele continua falando, né? Porque Deus, portanto, é tardio em ira-se, magnânimo e misericórdia. Então, por isso sim, ainda havia o perdão para eles. Por isso sim, ainda havia a oportunidade deles se arrepender e a profecia não acontecer. Por quê? Porque, contudo, ele fala aqui, arrancando tudo, contudo, né? Depois que você se arrepender, porque ele fala aqui no 13, ele completa, porque Deus é tardio em ira-se, é misericordioso, magnânimo, né? Magnânimo é uma pessoa, é uma coisa que está além, acima, né? É compassivo, paciente, todo amor, capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Mas tinha que se arrepender. A profecia podia não acontecer, mas existia aqui uma condição, era uma condicional, era arrepender-se do coração, porque havia essa oportunidade de arrependimento, porque Deus era tardio, é amoroso, é misericordioso. Eu não sei como as pessoas ainda leem o Velho Testamento e diz que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo, não. Quando você lê isso aqui, né? E ainda no final, Deus é capaz de arrepender-se. Mas Deus se arrepende, meu amigo. A gente vê que Deus, o profeta Jonas,
Aí vai entender o arrependimento de Deus, o sentido do arrependimento de Deus, né? É no sentido da profecia de não, porque Deus não quer o mal de ninguém. Paulo fala a Timóteo, o que é que Paulo escreveu a Timóteo? Olha, é desejo que Deus que todo homem chegue ao conhecimento. Todo homem chega ao conhecimento. Não é desejo que Deus que, né, como pregam aí, né? Deus quer matar todo mundo e aquela coisa toda e não sei o que, e isso aqui. O desejo de Deus, se Deus fez o homem para ter comunhão com Ele, como é que Deus vai estar desejando, né, matar o homem? Ele tem poder para isso. Num pensamento, Deus pode aniquilar tudo pelo poder da sua palavra. Assim como Ele fez tudo, Ele pode acabar tudo. É o que Ele vai fazer, mas no tempo certo. Então, mas por que Ele não faz? Porque essa profecia pode ser má, porque Deus pode se arrepender. Por quê? Porque Ele fala, porque Deus é misericordioso, tardio irás. Porque, meu amigo, o que esse povo fez aqui, né? E Deus ainda chega para ele e fala, eu sou tardio, sou misericordioso, né? Sou compassivo, paciente, todo amor. Então, o Deus do Velho Testamento é do Novo e é o mesmo. Se for um Deus de amor, sempre que o povo não quer a justiça de Deus, não quer o juízo, mesmo o povo sabendo dentro de si, ainda que não reconhece, mas dentro de si que é errado, que merece aquilo ali, mas o orgulho é tão grande que diz, esse Deus é diferente. Como tem algumas linhas, né, filosóficas que diz que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, né, um Deus mau, e o do Novo Testamento é um Deus mais compassivo. É aquela questão, está no tempo da graça. Meu amigo, pelo menos eu penso que a graça é mais pesada do que, né, essa segunda aliança é mais pesada. Quando você vai entender a questão da graça, mas esse não é um assunto, você vai ver que não é tão, né, tão bonzinho como a gente acha que é, entendeu? Não é tão facilzinho como muita gente pensa que é. Então, Deus sempre foi, é e será misericordioso, compassivo, todo amor. Olha só, todo amor. Porque se não fosse, ele já tinha matado esse povo. Porque quer povo mais ingrato do que a nação de Israel, onde depois de 400 anos no Egito, e muitos desses anos em adoração a outros deuses, vivendo escravo, né? Porque às vezes as pessoas acham que o povo passou 400 anos no Egito, passou os 4 anos escravo. Não foi assim. Eu vejo muita gente falar isso. Não, ele passou alguns anos. Lembre-se, leia lá no começo de Êxodo, né? Levantou-se um faraó que não conhecia a história de José, não conhecia a história dos hebreus lá. Entendeu? Não conhecia. Mas isso também, claro, que foi algo de Deus. Foi algo à mão de Deus ali, já, né, para trazer o juízo ao povo, porque o povo se perdeu. Né? O povo se perdeu. Deus dizer o quê? Nunca. Então, lembre-se disso. Não foi os 400 anos, não. Então o povo passou alguns anos. Deus liberta com o braço forte, Deus alimenta, Deus não deixa que o calçado se desgaste, que a roupa não se desgaste, não deixa que o sol se queime eles, que o frio congele eles. E o povo sempre, né, baixa Moisés subir para pegar a lei, que eles se desviam, né, constrói lá o bezerro de ouro. Quer o povo mais ingrato, e Deus aqui, sou todo amor, misericordioso. É isso que ele está falando aqui. Por isso que eles, ainda assim, há chance para eles, há arrependimento. É o que a gente vai ler no 14, né, quando a gente está falando aqui. É possível, por 14, verso 14, é possível que ele volte atrás e se arrependa. E, ao passar, ainda permita uma bênção sobre vós. Assim poderei fazer ofertas cereais e apresentar libações libações ao vosso Deus, né? E a gente vê aqui nesse 14 que a oração e o arrependimento é mais forte que a profecia, porque existe uma profecia que pode vir ou não. Tem profecias que já é certo, mas essas profecias aqui
E essa aqui, né, específico, como a gente sempre lê aqui, Deus sempre trazia o arrependimento. É o que Deus está falando aqui. Como eu disse nessa primeira sessão, um chamado arrependimento, né, individual. Deus aqui está falando a cada um. Note que a cada um. Convertei, vós, vocês, era cada um, está falando aqui. Porque Deus pode arrepender-se. Essas profecias todas que eu falei, sabe? Tem jeito. Agora tem que se arrepender, tem que orar. Como a gente lendo lá no, né, 1 Crônicas 7, né? Não é isso? Parte do verso 14, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Se arrepender dos meus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. E tem várias outras coisas lá. Então, esse é o mesmo Deus que está dizendo aqui que tem jeito. Essa profecia tem jeito. De vocês a Deus é maior que a profecia que está por vir. Mas vocês têm que se arrepender, têm que orar a Ele. Então, a gente vê aqui, né, que o arrependimento e a oração genuína a Deus se sobressai, né, abunda, né, superabunda em cima da profecia que está por vir, mas que ainda tem jeito. É a questão da promessa condicional e da promessa incondicional, né? A promessa incondicional ou a profecia incondicional é aquela que vai acontecer independente de condições que Deus determinou e vai acontecer e acabou-se, né? Quando Deus determina o nascimento de Jesus Cristo, isso aconteceu independente de qualquer coisa. Quando Deus determinou que Jesus ia morrer crucificado, quando Deus determinou que Jesus voltará, vai acontecer, independente do seu estado, se você estiver com Deus ou não, Jesus voltará. É uma promessa incondicional, né? Agora, essa daqui era uma profecia condicional, que estava condicionada ao arrependimento. Olha, vai acontecer toda essa desgraça aqui, todo esse desastre aqui. Agora, se você se arrepender, não vai acontecer. Se a nação se arrepender, vai evitar tudo isso aqui. Então a gente entra agora na segunda sessão, que é um chamado coletivo. Agora o profeta parte para todo Israel, para um todo, né? Verso 15: tocai, pois, o chofar ou a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, juntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, incluindo os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, o recém-casado, seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé plantei entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa teu povo, não entregue a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar os pagãos, onde está o Deus deles? Então, nessa segunda sessão aqui que a gente vê, que é um chamado coletivo, aqui agora o profeta está se dirigindo a um todo aqui, né? A gente viu do 12 ao 14, que é algo individual, agora está no coletivo. Então a gente vê, tocar, pois, né, a trombeta. Note que no capítulo 2, né, no verso 1 tem o que? Tocar a buzina, a trombeta. Só que tocar para quê? Aqui um toque, o primeiro toque é um toque de alarme. Era um toque de, olha, o negócio, o bicho vai pegar. E para você ficar ligado, que estava para ser invadido a qualquer momento. Mas aqui há um toque diferente. Tocai a trombeta para quê? Para o arrependimento, para um jejum, né, geral, para convocar uma assembleia solene, que é aquela assembleia onde todos se reúnem, onde tem aquelas cerimônias todas, onde tem, né, algo tudo certinho, organizado, né,
porque Deus é um Deus, né, de organização. Então, o toque da trombeta aqui é diferente. Não é mais um toque de alarme. Olha, vem a guerra, vem o exército. Agora, o toque é: arrependam-se, junte-se, se una vocês aí para clamar o meu nome. Aí ele começa aqui no 16 a falar quem, né? Eles querem todos, mas aí especifica mais ainda, ele vai mais profundo. Olha, reunir todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo, ajuntai também, reunir os jovens, incluindo os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Veja só o que Deus estava pedindo aqui para o povo. Sai o noivo ou a noiva, porque eu não sei qual é o tempo, acho que o pastor sabe melhor do que eu, não sei se o irmão sabe. O tempo que tinha quando o casal, né, judeu, né, hebraico se casava, eles tinham um tempo que ficava, né, em núpcias, né, aquele, né, recém-casado, aquela coisa toda. Né. Eu não sei qual era o tempo que tinha, mas existia um tempo que eles ficavam reclusos, né, digamos assim, recluso, eu não sei bem o período. Né. E aqui o profeta diz: olha, até vocês que acabaram de se casar, é para vir. Mas eu estou mamando, é para vir, estou dando mama ao meu filho, é para vir também. Mas eu sou jovem, tu não vai ver com isso aí não, não foi o que fiz aí não, é para vir. Mas eu estou jogando peão aqui, é para vir também, todo mundo. Todo mundo. Então a gente nota aqui, né, esse chamado coletivo que Deus faz a todo o povo. Na primeira parte ele viu um chamado individual. A gente nota quando ele diz: olha, rasgai os vossos corações, né? Então é algo individual, algo que só Deus vai saber. E aqui é para todo o povo ver. Um jejum geral, é todo mundo jejum. Não é só os líderes, não. Não é só os anciões, o rei, o sacerdote, não. E para o sacerdote não vai se dar certo, a gente vê que é algo mais específico. Né? Os sacerdotes que ministram, né, entre o pórtico do templo e o altar, que era uma área reclusa que só entrava, né, os sacerdotes. Ele diz ali: plantei, né, ali, porque o sacerdote tem uma função específica, né, de interceder para o povo. Era, né, o representante do povo ali, naquela época ali. Como a gente já sabe, né, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ia oferecer holocausto pelo pecado do povo no santo do santo, né? Então ele disse: vocês, né, ó sacerdote, né, então lá dentro plantei e orem assim, né, orando nesses termos. Você vê como o nosso Deus é maravilhoso, como esse Deus ele diz até como tem que ser. E o povo vai não dizer que esse Deus não é misericordioso, que esse Deus é um Deus mau, que o Deus é o tardio e irás, de todo amor, misericordioso, compassivo. E Deus ainda fala que, olha, vocês vão orar nesses termos. Né? O problema das pessoas é que querem tirar a justiça de Deus também. Aí ou você corre para o 8 ou você corre para o 80. Não pode. Né? Deus é amor. Aqui a gente vê demonstrado tanto o amor como a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela pede o castigo. Porque o que é justiça? Justiça é você inocentar aquele que não fez nada, aquele que não tem culpa, e você punir aquele que é culpado. Isso é justiça. É você agir com a balança correta. E Deus age com a balança corretíssima. Né? Agora, o amor de Deus, ele gera a questão da misericórdia. E Deus ali, mesmo o povo merecendo a punição, Deus ali com o seu amor age de misericórdia. Olha, se vocês se arrependerem, eu vou agir de misericórdia, eu vou abrandar aqui a minha justiça. Mas muitas vezes a gente vê que o povo não quer a misericórdia de Deus. Então a oração, né, que como a gente já leu, né, para o teu povo: não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele e digam, né,
cadê o Deus deles? Eles não eram, né, os que se batiam no peito, dizia, né, nós temos o único Deus, o Deus verdadeiro, que nos tirou do Egito, que isso, aquilo, outro, que criou isso tudo. E agora? Eles estão sendo entregues aos inimigos. Então, veja que Deus aqui até diz a forma, a oração que se tem que fazer. Mais uma vez mostrando que o ser humano, né, que o crente depende exclusivamente de Deus, até para orar, né, do Espírito Santo, né, porque, como eu falei em Romanos, né, não sabemos nem orar, é o Espírito Santo que intercede por nós. Aqui a gente já nota a extrema dependência do povo de Deus, dele. Esse povo ainda insistia, não queria, achar que podia andar com suas próprias pernas. Muitas vezes a gente faz isso, acha que pode andar com as suas próprias pernas, começa a ser sábio aos nossos olhos, né? E a gente cai, né, diante da desgraça, diante da assolação, porque começa a achar que pode andar sozinho, mas não podemos andar. O povo não podia andar, e Deus dá todo, né, o itinerário aqui, olha, dessa forma que eu vou escutar vocês. Mas claro que antes existia um que a gente leu antes, né? O arrependimento individual, rasgar os corações, aquela coisa toda, o coletivo, né? Isso é bem interessante, você está falando. Probleminha, mas estamos resolvendo. Amém. Deixa eu retomando, né? Só retomando o ponto. É interessante o Senhor ensinando o povo a orar aqui. Se você olhar direitinho, a oração que ele está ensinando aqui é de um justo intercedendo, né? Ele tem o Senhor ensinando um justo aqui a interceder pela justiça. Aí o Senhor ele vai continuar, quando você vai falar, né, os versos 18, 19 e 20, e ele vai explicando o motivo dessa oração. Primeiro, o povo se arrependeu, depois o Senhor pediu, né, o jejum, para que o povo viesse ao arrependimento, e depois ele ensina a orar, agora que já são justificados, ensina a orar de forma justa e pedindo por justiça. Aí, antes de continuar no texto, vocês vão ver que ele vai chamando, falando basicamente isso. E a terceira sessão, né, que a gente vai entrar, que é do 18 ao 27, não vamos nos ater, porque são versículos, né, extremamente autoexplicativos, que é as promessas. Depois que o povo se arrepende, que realmente de coração, não é mais aquele arrependimento dissimulado, um arrependimento de coração, que é solene, que o povo está numa só voz, que o povo realmente sabe como orar, ora da forma correta, é o que a gente leu, né, no versículo 14, que ainda que foi assim, e ao passar ele ainda permita uma bênção. E aqui a gente vai ler, né, do 18 ao 27, as bênçãos do Senhor para o povo, né, que ouvir, né, a sua voz, que dá ouvido a sua voz, que se arrepender, que realmente fazer tudo como a gente leu aqui. E a gente vai ver essas promessas aqui, né? Talvez você até vai lembrar agora, mas por causa da música, né, de Kleber Lucas, né? As eles se encheram de trigo, né, os lagares, né? Então a gente vai ver aqui. Então começa, então a terceira sessão, as promessas do Senhor para o povo. Então Yahvé, o Senhor, demonstrou seu zelo por sua misericórdia do seu povo. Misericórdia. Eis que Yahvé manifestou sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e os pagãos. Conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós, e o lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto oriental, e os que vêm atrás cairão todos no mar Mediterrâneo ocidental. Então acontecerá que a incontável multidão dos mortos apodrecerá, e o mau cheiro se espalhará, e será sentido desde muito distante, sim,
Deus tem feito obras magníficas. Onde foi que eu parei que eu não sei? Ó terra. Então, ó terra, versículo 21, capítulo 8, verso 21. Ó terra, não temais, regozija-te e alegra-te, porque Yahvé, o Senhor, tem realizado obras grandiosas. E vós também, ó animais silvestres, pois as pastagens já estão ficando viçosas, as árvores dando seus frutos, e a figueira e a videira estão carregadas. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque ele fez descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como costumava dizer. As eiras se encherão de trigo para bater. Vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartardes, e louvarei ao nosso Yahvé, o vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. E vós também sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, deixa eu até beber água, foi tanta promessa agora. E quase que eu estava parecendo um locutor de rádio, né? Mas você nota aqui, né, as promessas do Senhor. Dentro daquilo que Israel, que a nação produzia, azeite, trigo, vinho, a gente não vê outras coisas aqui, ouro, não sei o que, né? Não, as promessas estão dentro do que eles já tinha ali, né? A restituição, essa palavra restituição é complicado, né? Tem uma música aí, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Nem essa música, né? Que eu cantava tanto, bicho, eu acho interessante que se cantava aquela música de Jó, né? Que diz que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja em nome do Senhor. Aí depois eu cantava, restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas tu não estava cantando que era de Deus? E Deus me tomou. Então, cuidado com essa palavra restituir, né? Leia como um todo para você entender o que está falando restituição. Não restituição, não estou falando aquilo que o povo plantou e o gafanhoto quebrou tudo. Isso é restituição, nesse sentido. Deus está falando de restituir realmente a colheita, né? O que o cortador, que o pastor John leu, né, trouxe aqui no capítulo 1. Que aqueles 4 tipos de gafanhoto, que eu vi descobrir que tinha 7, né? Destruiu tudo. Então, lembre-se, a restituição é nesse sentido, né? Não fica aí buscando a restituição por outra coisa, né? E lembrando que, assim, o livro do Joel, ele fala muito referente ao dia do Senhor, né? E essa promessa, né, a qual a gente vê isso falando aí, relatando, ela tanto se passa, né, para os dias atuais, como num tempo futuro, a qual Israel ela vai ser, né, trazida para reinar com o Senhor, né? Isso. Então, por isso até que ele termina falando, né, o eterno. Correto. Então, passada essa terceira sessão, né, das promessas, a gente vê que são 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos. Só Deus falando das promessas, o que Ele vai fazer em relação ao seu povo. Interessante isso aí. E a quarta e última sessão que vamos falar hoje, né, que é, né, sobre o dia do Senhor, como o nosso irmão já falou, que leia sempre Joel, lembrando, né, que o foco do livro do profeta Joel é o dia do Senhor. É preparando o povo para se encontrar com seu Deus, como, né, o próprio Amós também vai continuar na mesma linha praticamente, né, de Joel, né, de preparação
do povo para o dia que ele começa. Então, a quarta sessão, que é o dia, né, do Senhor, que diz assim, verso 28: então depois desses eventos derramarei o meu espírito, né, ou no hebraico, né, roach, né, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Inclusive seus escravos e serviçais da época derramarei o meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande, né, e temível dia do Senhor. Todos aqueles que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles que Yahvé, o Senhor, chamar. Então a gente, né, vê que do 28 ao 29 é aquilo que Pedro, né, fala no capítulo 2 de Atos, assim que desce a descida do Espírito Santo, né? Acho que é a partir do 16, né, verso 16, na primeira pregação de Pedro, onde o povo acha que o povo está tudo bêbado, né, aquela coisa toda, e eles não, apenas está se cumprindo o que está escrito no livro do profeta Joel, que é justamente esses 2 versículos, né? E naquele dia, né, isso é uma profecia para o povo, né? Não foi para naquela época, foi mais na frente, e foi cumprida, que foi a descida, né? Então, depois desses eventos, de tudo que se passou, derramarei o meu, né, ruach, ou o meu espírito, né? Espírito Santo, né? Ou é o Espírito Santo, né? Como uns judeus aí do Paraguai, né? Para mim, olha, judeu para mim é judeu mesmo. Celso Camaradia, quem segue o judaísmo chama o quê? Prosélito, não, como é? Prosélito. É prosélito, né? Consegue uma religião que não é a sua, né? Como aqui, a gente tem brasileiros que seguem a religião do Maomé, o islamismo. O islamismo, eu conheço gente que é do islamismo, mas é brasileiro. Tá lá, bota o tapete lá, eu já vi, né, trabalhando e fazendo lá. Então, é prosélito, né? Não judeu, não muçulmano genuíno. Mas, voltando para o nosso assunto, então, foi derramado ali, essa promessa se cumpriu nos dias dos apóstolos. Se cumpriu lá em Atos 2, né? 2, né? A descida, e ali você vê que, né, começa, né, começa o Espírito Santo, porque antigamente a gente sabe que o Espírito Santo ele só era sobre, né, e sobre, não era nem dentro, né, era sobre reis, profetas e sacerdotes. Era um grupo fechado, seleto, que o Espírito Santo, né, usava. Se você lembrar bem, lá Moisés, né, depois de cansado ali, né, só tinha ele para jogar aquela nação toda, então o sogro dele dá a ideia a ele, para que ele divida, né, porque era muita gente, né, e só Moisés, né, julgava, né, o povo vinha por causa de um roubo de galinha, o povo estava vindo para Moisés, besteira, né, por outra pessoa. E ali o que é que Deus faz? Deus tira do espírito que está em Moisés, né, e derrama sobre aqueles 70 anciões ali. Interessante que diz que eles só profetizaram uma vez e depois não mais, né? Porque o Espírito Santo era exclusivo mesmo naquela época, né? Só dessas 3, né, pessoas que eu falei a você: reis, profetas e sacerdotes, que o Espírito Santo esteve sobre ele, o rei, né? Então aí eu botaria para a classe os juízes, né? Os juízes também, né? O Espírito Santo também estava sobre ele, porque senão ele não fazia todos aqueles, né, sanção, né? Era a força do Espírito Santo ali. Quando já profetiza, algo também bem importante dizer assim, era algo que era a esperança, né? Porque quando ele fala aqui, derramarei do meu espírito, né, sobre toda a carne, sobre todos os povos, né? Para um judeu escutar essa profecia era de grande alegria, porque os judeus ele sabia
que o Espírito de Deus ele habitava, assim, como falando sobre, né, certos homens específicos. Quando aqui a promessa que o João faz, que ele derramaria sobre todo o povo, isso era de dizer que era uma tremenda alegria para quem estava escutando isso, sabendo que no futuro o Senhor ele despejaria da sua graça para todos. Até, né? Você vê que até os escravos, né? Exatamente. Que era esquecido, né? Você escuta aqui, poxa, vai descer sobre mim, né? Realmente, como fala Jadson, como falou Jadson, eu creio que foi uma alegria enorme em se ouvir isso, né? Que pena que não aconteceu na época dele, né? E assim, e quando aconteceu, né? Muitos judeus que leram isso, né? Já estava escrito, não acreditavam que era o derramado do Espírito Santo. Para você ver que quando a profecia é dita e quando ela se cumprida, ainda tem pessoas que não acreditam. Justamente. E ele fala no verso 31, né? E farei com que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grande dia e temível dia do Senhor. Então, isso aqui já parte de uma parte escatológica, tá, igreja? Não é uma questão que não teve naquele tempo, a gente não vive isso ainda, é uma questão escatológica. Eu acredito que é no livro Apocalipse capítulo 14 que começa a falar um pouco sobre essa questão daí. Então, os profetas, né, como se falava, olha, o Velho Testamento foi a sombra daquilo que estava por vir. Então, Bíblia sempre explica a Bíblia. Então, a gente lê que Joel não entende, né, que eu farei, a lua se converterá em sangue. Aí, quando se chega a revelação até a João, né, na ilha de Patmos, aí você entende o que é que o profeta estava falando. Eita, realmente é isso aqui que o profeta Joel falou lá atrás, né, há anos atrás, está se acontecendo. E note que antes que chegue, né, o grande e temível dia do Senhor. E aí ele fala, né, que no 32, fechando, né, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Também citado em Atos, né, que o próprio apóstolo Pedro fala, né, aquele que citar o nome do Senhor será salvo. No 32, né, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro recita isso novamente, né, fala sobre isso depois da descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, você vai ler sobre tudo isso, né? Pois de acordo com o eterno, né, tem alguns termos hebraico aqui, judaico, pessoal, mas não se espante não, tá? É uma questão, porque é uma Bíblia que vai muito para o original, essa King James, né? Então no original é eterno, né? A gente sabe que a Bíblia ela é judaica, né? Foi feito pelos judeus, então não tem como fugir muito dessas coisas aqui, né? Então não se espante com isso não. É eterno, lembre-se de Deus, é eterno. Quem é eterno? Né? Autoexplicativo, quem é eterno? Então é Deus. Então, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para aquele que tem a ver, que o Senhor chamar. Para os sobreviventes, a gente lembra o que Jesus disse: aquele que persevera até o final será salvo. Então, como eu disse, a Bíblia é sempre assim, é encaixada. A Bíblia não é assim, é assim. O problema é que as pessoas lêem da forma que quer, como o pastor falou aqui, né? Lê querendo o que a Bíblia fala, aquilo que eles querem. E a Bíblia não é assim, a Bíblia não fala o que eu quero. A Bíblia fala o que Deus quer. O que Deus quer, não é o que eu quero. Como eu estava falando ontem, né, segunda-feira, na aula do Projeto LEP, que a gente tem que ler toda a Bíblia como escritura cristã. E quando a gente tem uma perspectiva cristã, não tem como a gente fugir. Porque você observa aqui e você vê claramente o cumprimento dessas promessas em Atos, em Apocalipse. Então você não tem como você cortar a Bíblia no meio e achar que, claro,
foi escrita por judeus e por isso tem muitas características dos judeus. Mas não tem como você cortar a Bíblia no meio e dizer essa parte é do judeu, essa parte é do cristão. Não. A Bíblia é cristã. A Bíblia é um livro cristão. Do Gênesis ao Apocalipse. Claro que tem promessas, tem coisas que aconteceu que foi exclusivamente para o povo judeu lá, né? Porque muitas vezes a gente vê gente aí pegando algo que já aconteceu para os judeus, olha para eles e querendo achar ali. Esse é outro cuidado que tem que ter. Né? Naquele que a gente vê nesse estudo que a gente está fazendo de Joel, a gente observa que tem promessas aqui que já aconteceram, né? Na época lá de Joel, próximo da época dele ali, e tem promessas que já aconteceram bem distante de Joel, como é o caso da promessa de Atos, do Espírito Santo, e tem promessas que ainda vão acontecer, que nem aconteceram no nosso tempo. Que ainda antes os acontecimentos. Saber dividir isso. Porque se a pessoa lê sem dividir isso, sem se inteirar, sem prestar atenção no que está lendo, ela pode achar, como você falou aí, ela pode achar que tem uma promessa que é para ela e não é. Já foi, já passou, e ela achar que é para ela aquela promessa. A Espírito Santo já desceu, tá? Já desceu. Não vai descer mais não. Já desceu. Ele vai descer mais não. Agora a questão do dia se tornar em treva, isso vai acontecer. Né? E naquele dia, aquele que invocar o nome do Senhor, não naquele dia, né? A gente fala de invocar, no sentido que de já está com Cristo, está como no final do versículo 2 fala, né? Todos aqueles que o Senhor chamar. Então tem que ter o chamado, a escolha, né? A eleição. Né? Aí. Mas vamos para a parte, né? Digamos, mais didática pessoal, né? As aplicações para a nossa vida. Tem muitos aqui. Esse texto aqui é riquíssimo. Né? Cada versículo aqui a gente podia fazer uma pregação. Cada versículo aqui a gente podia fazer uma pregação. O 12, o 13, o 14. Né? Aposto que o pastor leu aqui e viu. Certo? Todo versículo é uma pregação. Só que a gente não pode fazer aqui isso aqui. Então eu vou compartilhar algo que eu creio que é bom para a gente. Né? Então, a primeira aplicação que eu noto aqui é que há um chamado ao arrependimento. No verso do 12 a 14, como a gente leu, né? Ele fala: convertei-vos em vosso coração, e todo o vosso coração, com jejum, com pranto, com lamento, né? Olha, dilacerai o vosso coração, os vossos corações, não as vossas vestes. O próprio Jesus fala sobre isso, quando diz: olha, não ore como aquele que fica batendo no peito, né? aquele fariseu. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas manda que a gente ore como aquele publicano, que nem sequer para o céu olhava, porque sabia que não era digno. Então, há um arrependimento, há uma chamada a arrependimento. Para você que não tem uma aliança com Cristo, escute o chamado de Deus para você se arrepender, né, dos seus maus caminhos. Não é de qualquer forma, não é da boca para fora, não é rasgando as suas vestes. Como tem muito crente com as vestes rasgadas. Eu conheço muito crente que tem 20 anos. Eu nasci na igreja, né? Eu nasci na igreja. O que é que tem que nascer da igreja? Sabe o que é que Deus fala em Ezequiel sobre essa questão dessa turma que se acha, porque tem 20, 30 anos de igreja, 15, 10 anos? Que se a alma que pecar, essa morrerá. Vai lembrar, não temos saldo. Tem gente que fica procurando saldo com Deus. Não temos saldo com Deus. Não pense que às vezes a pessoa entende, como eu peguei uma passageira que, né, conversa comigo, diz que a salvação é pelo momento. Eu disse: vixe Maria, então ninguém vai ser salvo. Mas é isso que prega na igreja dela, que ela faz parte. Que ela fala que aconteceu no negócio lá, e eu fiquei com medo que porque diz que a salvação é pelo momento, né, não sei o que, só que eu
aquele atrito, né? A pessoa passa 30 anos escutando isso e falar agora o contrário, vai ter aquele, né? Então isso é com o tempo, que se tivesse mais tempo poderia começar a mentir. Então, não é o momento de salvação, não é nesse sentido que o texto está falando, a alma que pecar. Então, há um chamado ao arrependimento. Lembre-se disso. E não só aquele que não tem aliança, mas você que está perdido dentro da casa de Deus, você que tem 30, 20 anos, rasgue o seu coração. E não nas suas vestes, porque Deus conhece o meio do seu coração e sabe se é convertido ou não. Lembre-se disso. A segunda aplicação, a importância da união da igreja em um só sentido. Quando a gente lê 17, quando ele fala tocar a trombeta, determinar o jejum geral, convocar uma assembleia solene, reunir todas as pessoas. E hoje a gente vê uma grande desunião entre as igrejas, muitas vezes dentro da própria igreja. Às vezes a igreja é pequenininha e mesmo assim há desunião nela. E a Bíblia diz aqui, né? A gente vê a importância da união, a importância de estar todo no mesmo sentido. Porque eu vejo muitas vezes igreja que o pastor quer uma coisa, pensa, né, no sentido do reino, e está alguns membros olhando para o outro lado. E aqui a gente vê que Deus diz, olha, reunir todos. Entenda, jejum geral, ou seja, todos com o mesmo propósito, todos fazendo jejum. A mesma coisa é hoje. Você que faz parte da igreja, esteja no mesmo propósito. Claro, se o seu pastor estiver no propósito de Deus, esteja no mesmo propósito com ele. Porque é isso aqui. Se você não se encaixa, se a igreja que você faz parte, né, não se encaixa aqui que você pensa, procure outra, meu irmão, mas não desobedeça não. Não fique longe do propósito do pastor da sua igreja, não. Porque a gente vê aqui a união, a gente vê a importância. E o que veio depois dessa união, desse jejum geral? Veio o que a gente leu, 10 versículos de promessas, o que Deus ia fazer. Então é importante essa união, o coletivo. Não despreze estar junto, não. Não despreze, não. Porque muito vejo aí, principalmente nessa pandemia agora. Agora já tem um álibi, é o coronavírus. É o coronavírus. Mas na hora de querer ser abençoado, ninguém pensa no coronavírus. Eu quero ser abençoado. Mas você se uniu? Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. E no final ele fala, ali ordenarei bênção para sempre. Mas a turma só quer a bênção para sempre. Leia o versículo 1 do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. O mesmo sentido. É importante, irmão. Terceira aplicação, né? A gente nota aqui a nossa dependência de Deus em tudo. Quando eu vejo no verso 17 o profeta ensinando o povo de que forma o sacerdote tem que orar. Aí eu me lembro de Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós, porque a gente não sabe nem orar. Então lembre-se da sua necessidade do Espírito Santo. Ele já desceu, como a gente comentou aqui há uns minutos atrás, já está conosco, desceu sobre todos aqueles que realmente tiveram aliança com Cristo, têm aliança com Cristo. Dependemos de Deus, dependemos de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Não se ache alguma coisa que você não é nada. Eu não sou nada sem Ele, nós não somos nada sem Ele. Porque até nem orar a gente sabe. Provérbios 16, verso 3 diz: consagrai os vossos planos ao Senhor, e vai dar tudo certo. E você será bem-aventurado. Tem muita gente que, em vez de consagrar, em vez de Senhor, abençoe isso que eu estou pensando, esses meus planos, não planeja, e depois, Senhor, assina só aqui embaixo. E Deus só serve para assinar embaixo? Não, amigo. Não. De Deus provém tudo da nossa vida. Tudo é tudo.
dependemos de Deus. Lembre-se da nossa extrema dependência dele. Não esqueça disso não, porque quando a gente esquece disso, a gente dá uma querida distensão, que nem Davi, né, que se achando que aquela coisa que eu sou, isso, aquilo, outro, não é nada. E caídos. Quarta aplicação, né? A promessa de Deus, meu amado, na sua vida sempre será dentro do talento que Ele lhe deu. Eu vou explicar por quê. Se a gente vê do 18 ao 27, como a gente leu, eu falei aqui, você viu alguma promessa de Deus ao povo falando que ia dar ouro, prata? Falou que não, eu vou multiplicar o vosso azeite e o vosso vinho, porque Israel era um país agrícola, e a bênção do Senhor ia ser ali. E porque muitas vezes a gente é dono de um restaurante e acha que a promessa de Deus vai vir para a gente abrir um supermercado. Dou um exemplo. A promessa do Senhor é dentro daquilo que você, do talento que Ele te deu. Se você tem talento para cozinhar, a promessa vai ser ali dentro. Se você tem talento para pintar, vai ser ali dentro. Se você tem o talento que Ele te deu para fazer N coisas, vai ser ali dentro. A promessa de Deus se cumpre dentro da nossa limitação. Eu vejo muita gente querendo algo extraordinário, algo que Ele nunca fez na vida. Como é que Deus vai me fazer milionário se eu viver a vida toda como um pobre? Eu não vou saber, eu vou perder o meu dinheiro em um ano. Entendeu? É o que a gente mais vê, né? Esses ganhadores aí, não sei quantos, daqui a pouco estão pobres, então, né? Porque não sabe lidar. Quando a promessa, quando a gente acha, né? Que se cumpre fora do nosso talento, a gente não sabe o que fazer. Eu conheço gente que quer abrir, que tem um talento, um grande talento, mas quer que Deus abençoe aqui, ali, aqui. Eu falei para a pessoa, por que tu não vem para cá, onde é teu talento? Não, mas por que tu não vem para cá? Porque Deus vai te abençoar aqui. Deus não vai me abençoar, eu sendo pedreiro, como um advogado. Porque se eu sou pedreiro, como é que eu vou abençoar como advogado? Eu vou ter que estudar, aquela coisa, tudo, tem que saber o que foi que Deus me chamou. Aí entra a confusão, né? Esse é o teu chamado? Então, reflita nisso. Reflita muito bem nisso. E lembre-se, a promessa do Senhor na tua vida vai ser realizada, vai ser dentro do talento que Ele te deu. Não pense que Deus vai te dar ouro ou prata se você planta feijão. Não vai nascer do pé de feijão abacaxi, não. Vai nascer abacaxi do pé de feijão? Se eu plantar feijão, reflita nisso. Reflita muito nisso. E finalizando, como sempre, meu amado, não esqueçam de nos lembrar do dia do Senhor. O a gente começou aqui, né? Esse livro do profeta, né, Joel, é especificamente para lembrar do dia do Senhor. Não se enraize aqui, não. Invoque o nome do Senhor, esteja com Deus, se arrependa, rasgue o vosso coração. A promessa, se una com seu irmão, porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando e temos que estar preparados. Não é se preparar, estar preparado. Porque quem está se preparando tem dúvida do seu chamado. Eu não tenho dúvida, eu creio que ninguém tem dúvida do seu chamado, que Deus nos chamou para salvar, primeiramente para ser salvos, depois, né, conforme a vontade, né, a dispensação do Espírito Santo que Ele quiser para as nossas vidas. Então, medita nisso, reflete em toda a história que você leu, né, que a gente leu do 12 ao 32 e dessas aplicações, tá? E vamos colocar em prática, que é o mais importante, para que a gente possa ser bem sucedido, bem-aventurado. Vamos orar e finalizar. Vamos agradecer a Deus por tudo que a gente aprendeu hoje,
tudo que a gente ouviu hoje. Amém. Só agradecer. Vamos então. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pelas tuas bênçãos na nossa vida. Só foi bênção, Senhor, tua palavra. Ainda que muitas vezes, meu Pai, seja doa nossos ouvidos, mas a tua palavra, Senhor. Como é maravilhoso ter um Deus tão compassivo, todo amor, tardio em graça. Um Deus que todos os dias nos damos, né, todas as oportunidades para que sejamos eliminados. E o Senhor ainda assim nos ama, ainda assim nos dá a oportunidade. Ó meu Pai, que essa palavra, Senhor, entre, penetre naqueles corações, Senhor, que ainda não se arrependeram, que ainda, Senhor, não fizeram aliança contigo, e que o Senhor, o Espírito Santo, possa mostrar a eles que o dia do Senhor está chegando, e que essa vida que eles vivem não vai servir para nada, e que essa vida que eles vivem não é vida. Esse caminho que eles estão seguindo é o caminho de morte. Eles podem até achar que é de vida, mas não é, que o final é morte, o final é lago de fogo. Convence eles, Espírito Santo, porque não temos esse poder, mas o Senhor tem. Ajude o Espírito Santo de Deus a orar, a adorar o Senhor, a pregar da forma que o Senhor quer, porque não sabemos. Espírito Santo, cada dia. Perdoa pelas nossas falhas, perdoa por muitas vezes tentamos te abafar, tentamos fazer a nossa vontade. Que a gente possa esperar as tuas promessas dentro daquilo do teu talento que o Senhor nos deu, o talento que o Senhor nos deu, meu Pai. Não ficar esperando algo improvável, Senhor. É isso, muitas vezes, que vem as frustrações. Obrigado por tudo, pela tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando mais e mais, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, dar discernimento, sabedoria aos líderes, meu Pai, do Brasil, para que possam tomar decisões voltadas para o povo, para o bem comum. Oramos também pelas famílias que perderam seus entes queridos, né, por causa desse coronavírus, Senhor. E também por causa de qualquer outra doença ou qualquer outra morte. Consola eles, Espírito Santo, porque não tem palavra, não tem abraço, a não ser o teu, a não ser as tuas palavras para consolar essas famílias. Que essa vacina possa sair o quanto antes, Pai, para que esse vírus, de uma vez por todas, possa ser eliminado. É o que te pedimos, Senhor. Sabemos que no final a vontade sempre é a tua, não a nossa. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações, as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantemente sobre nossas vidas. Amém e amém.